É isso aí. Dando início a mais um programa do Capitão Barbasa, aonde, seguindo ao infinito, a você, meu amiguinho, a você, minha amiguinha, a você, papai, a você, mamãe, a você, titio, a você, titia, a você, vovô, a você, vovó. Enfim, esse programa é para toda a família. Por isso, eu sempre falo no programa, temos que estudar. Estudar para a gente conseguir ser militar, ser funcionário público, podemos um dia se orgulhar de poder dizer que eu cheguei porque eu estudei, eu cheguei porque eu acreditei, eu cheguei porque eu vi sempre o programa do Capitão Barbasa e ele sempre me orientava a gente estudar. Hoje eu também estou um pouco triste porque eu vou comentar um pouco sobre a tragédia que muitas imprensas estão divulgando, muita rede de TV, rádio, jornais, mas eu tenho gente nossa lá que estão voluntariamente e eu não poderia de comentar as pessoas que estão nesse exato momento em busca de corpos, de pessoas desaparecidas, de pessoas que se até hoje não sabem aonde se encontram, se estão vivos ou mortos. A você, da tropa da IVM, aos 20 e poucos voluntários que partiram daqui quinta-feira pela Força Aérea Brasileira do Galeão e foram para o Rio Grande do Sul e estão lá sem previsão de volta. Então eu não poderia de começar o programa sem parabenizar o nosso presidente Edmar Machado e toda a tropa que se encontra presente hoje em Rio Grande do Sul. E eu sei que em nome de toda a tropa, todos os associados, eles vão representar bem o papel. O papel de salvar vida quando puder, de erguer os braços quando puder e dar, se for possível, até a vida, se for necessário for. Por isso, a IVM, a Associação Internacional de Veteranos Militar do Brasil, eu tenho orgulho de dizer com muito amor, é uma associação que veio para salvar vidas, para combater incêndio, alagamentos, riacho e tudo que aparecer pela frente. Porque a Associação Internacional Veterano Militar do Brasil são pessoas que foram paraquedistas, foram do Exército, foram da Aeronáutica, foram da Marinha, foram da Polícia Militar, foram do Corpo Bombeiro e também da Guarda Municipal. Então, dentro da associação não existe um melhor que o outro. Todos são diante de Deus e diante da associação, diante da sede, todos somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Ali não tem patente de capitão, sargento, cabo, coronel, não. Ali é todo mundo um associado, ali é todo mundo em prol objetivo da associação. Por isso a IVM sempre será respeitada como está sendo hoje, lá em Rio Grande do Sul. E como o próprio presidente falou, temos o dia de ida, mas não temos o dia da volta. Então, eu tenho certeza que eles vão voltar com missão cumprida. É com essa missão cumprida que eu começo o programa hoje. E vamos também a homenagem aos fuzileiros navais. Vamos na direção.
É isso aí, é isso aí. Muitas vezes eu paro para pensar e refletir tudo que a gente fala, que a gente comenta, porque é triste a gente falar sobre o fato, o acontecimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul e não deixar de falar da IVM. E quando eu peguei essa Bônia, tem uma frase que diz o seguinte: o meu juramento não tem data de validade. Então, é o que eu acabei de falar ainda há pouco com vocês. O compromisso que a gente tem quando entra, usar o uniforme, usar essa Bônia, usar esse botão aqui, esse brasão que simboliza o símbolo da IVM, a gente tem que estar sempre consciente e ciente que a gente está aqui para salvar vidas e não tirar vidas. Por isso, os 20 e poucos voluntários que se encontram lá, milhares de pessoas que estão lá, se eu fosse citar, eu ia ficar dia, noite, dia, agradecendo a todos. E eu queria sempre pedir que vocês tenham essa luta, essa garra, até o final. Tem muita gente aqui pedindo para mandar o recado. O programa hoje está um programa voltado para o problema de Rio Grande do Sul. Então, para não haver discriminação, a todos que estão assistindo o programa, eu deixo o meu carinho, o meu abraço, a todos da Clube, ao gerente que estão assistindo, Jorginho, Semião, Santana, ao pessoal lá de Jardim da Leblon, que o Adriano pediu para falar dos filhos dele. Eu esqueci o papel em casa, Adriano, mas estou falando já diante da câmera a você e seus filhos, aí incentivos os seus filhos a estudarem para ser militares. Eu tive com o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar de Leblon, ao tenente-coronel Irramã, gente, uma pessoa boníssima, uma pessoa que brevemente vou lá pessoalmente fazer uma matéria com ele. E, como eu falei, a gente está aí para somar, fazer matérias maravilhosas. Ontem também estive no estúdio, no Bosque da Tijuca, da família Marcelo Rapa. Eu achei maravilhoso o estúdio, a casa maravilhosa. Quem sabe futuramente possamos fazer um trabalho lá também, da TV e da rádio. Então, tudo é negociado, tudo é conversado. Mas o programa hoje está seriamente voltado para o fato do acontecimento no Rio Grande do Sul. Mais uma matéria que aconteceu ontem em Niterói e depois a gente volta para falar do Rio Grande do Sul. Vamos lá, diretora. A matéria que aconteceu em Niterói. Fala galera, Gebodan de novo aqui. Agora a gente está entrevistando o Azevedo, que é a nossa liderança lá em Niterói, que por acaso é uma das maiores NUTECs que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Azevedo? Tudo bom, bom dia. É um prazer estar fazendo parte dessa instituição, juntamente com os demais companheiros de Gebodan e demais brigadas, no qual a gente faz parte, a Brigada de Niterói, né, a Brigada Ambiental Florestal de Niterói, que é ligada também à Brigada Civil do Brasil. Tá? Nós estamos em parceria com o Gebodan e a IVM BASP, que hoje, nesse exato momento, meio-dia, ela saiu para a missão no Rio Grande do Sul. Tá? Isso daí é muito importante também, para que as pessoas saibam que, obviamente, vocês vão além, né? Me diz uma coisa, qual é a importância da gente ter essa NUTEC lá em Niterói e ela cheia do jeito que está? A grande importância para a gente, não só para nós como brigada e como um grupo de elite na qual a Gebodan vem nos trazer, né, nos proporcionar, né, o grupo de resposta rápida com o nosso comandante Duarte. A importância é a atuação dessa brigada juntamente com a sociedade, com a comunidade, estar trazendo a prevenção de risco, né, fazendo com que a sociedade desperte para melhorias para o seu meio social.
Essa é a nossa vontade e nosso bem-estar em querer ajudar a sociedade juntamente com o Gebodan e as demais brigadas. Perfeito, Azevedo. Bom, o que você pode falar para aquelas pessoas que são líderes dentro de Niterói, que tem vários bairros, obviamente, e que queiram entrar em contato com vocês para poder fazer parte da NUPDEC? Positivo. Aqueles que são de Niterói, que desejam fazer parte da NUPDEC, da brigada na qual nós representamos, juntamente com o Gebodan, a Brigada Civil do Brasil e a BASC IVM, é só fazer contato com o telefone 21 988 020443. Tá ok? Repita, por favor, o telefone. 021 988-020443. Perfeitamente, isso daí é a NUPDEC de Niterói, nosso querido amigo Azevedo que está aqui com a gente. Um grande abraço para vocês, valeu! Essa aí, queria agradecer ao Rodrigo da MDB e da Giovana, a esposa dele, que também é jornalista, pela excelente matéria que fizeram esse final de semana e me mandaram, e eu estou aqui registrando para as pessoas verem que mesmo com a facial deu um derrame nele, o profissional aconteceu, e mesmo ele, o lado paralisado, ainda bem que não foi AVC, foi só um lado facial, e aos pouquinhos ele está voltando, mas vocês podem acompanhar que a pessoa se sentiu prejudicado no lado facial. Ainda bem que não deu o AVC, né? Se desse AVC, estava todo paralisado do lado direito do corpo. Mas, graças a Deus, Rodrigo, você vai sair dessa, vai se recuperar. A gente está aí para somar, parceria isso aí. Eu queria agradecer a SBR, que é o Kiko Estrada, que também está acompanhando o trabalho, está sempre mandando parceria, registrando matéria, jogando tudo que possa para as crianças, na área educacional, cultural. Então, eu não poderia também deixar de falar do Kiko Estrada, que também vem fazendo um trabalho, e cobrando o Eduardo, que a gente tem que melhorar algumas coisas. O pessoal está me cobrando isso. Então, eu cobro o Eduardo, porque o Eduardo é o cara que fundou o site da TV Ramã e da Rádio Ramã. Então, é a pessoa que está comigo há 12 anos. Então, eu tenho como cobrar dele essa parceria, sim. Que é uma pessoa que sempre me apoiou e me apoia. Mesmo a gente brigando, mas a gente sempre se entendeu e vai se entender sempre. Porque é uma pessoa que eu gosto e acredito no potencial e profissionalismo dele. E também queria registrar aqui o Gustavo, que é da Igreja Católica Central de Lima, que ele também faz parte da Mitra e da Igreja Católica, e ele também está fazendo um trabalho belíssimo, e onde brevemente ele já está começando a fazer a transmissão da missa pela TV Ramã, junto à TV Aparecida, Rede Vida, Canção Nova e outras católicas junto à TV Ramã. Se alguém já está percebendo isso, está vendo que a rede já está tendo essa parceria junto com a TV Ramã. Então a TV Ramã está transmitindo muitas missas, principalmente no final de semana, através das parcerias que já está tendo na TV Ramã, tá certo? Então, agora vamos falar, que eu não gostaria de falar, mas vamos falar, é sobre Rio Grande do Sul. Até agora fui tentando levar nesses 25 minutos um programa leve, um programa sem exaltação, sem estressamento. Mas eu não posso levar o resto do programa sem falar o que eu penso, o que eu estou sentindo. Em Rio Grande do Sul, em 1941, já aconteceu essa mesma tragédia que está acontecendo hoje. Só que hoje está sendo pior do que 1941. Para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar o que aconteceu em 1941. Vamos lá? Muitos brasileiros não sabem, mas a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, agora em 2024, não é uma novidade para o povo gaúcho.
houve outra cheia histórica que dizimou o estado no ano de 1941. Essa era, até agora, a maior referência de desastre natural na região, com o nível de elevação do rio Guaíba alcançando 4,76 metros. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba ultrapassou a marca da maior enchente desde 1941, quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha, bem como toda a região em volta. A cheia dos anos 40 foi a maior já vista no Brasil durante todo o século XX. Até agora, essa cheia havia ficado marcada como a pior enchente da história de Porto Alegre e região. Entre os meses de abril e maio daquele ano, a cidade teve 22 dias de chuvas de maneira ininterrupta. Na ocasião, as chuvas se distribuíram na chamada Bacia Hidrográfica da Lagoa dos Patos, que recebe as águas do Guaíba e de outros rios do Rio Grande do Sul. Consequentemente, aconteceu a elevação do nível dos rios do estado. Ninguém esperava por uma catástrofe tão grande. Cerca de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas. O número equivale a aproximadamente 1/4 da população da capital gaúcha na época, que era de 272 mil habitantes. Assim como agora, as aulas foram suspensas e as escolas da cidade se transformaram em abrigos. Nessa época não havia como saber notícias dos parentes e amigos, e até mesmo pedir ajuda de outros estados era algo complicado. Apenas o governo do Rio Grande do Sul e o governo federal enviavam insumos para manter as 70 mil pessoas atingidas. Em uma carta de 41, escrita por Helena Silverstein, durante a tragédia, a jovem de 16 anos conta detalhes da enchente histórica. Os trens pararam e o telégrafo interrompeu. Estávamos simplesmente isolados de tudo, sem notícias. Cinemas, colégios, faculdade de medicina e direito ficaram cheios de desabrigados e o governo sustentando todo o pessoal. Barcos se tornaram o principal meio de transporte durante o período caótico. Se hoje temos jet ski, carros 4x4 e lanchas potentes, há cerca de 80 anos, apenas barcos, canoas e carroças podiam levar salvamento às famílias atingidas. Nessa época, os carros não possuíam uma tecnologia que permitisse entrar em poucos centímetros de água, nem que fosse por pouco tempo. Os barqueiros agiam como meninos de recado, levando as cartas de uma família para outra, na esperança de tranquilizar amigos e parentes sobre a situação de cada um. A cidade esteve vários dias às escuras, sem água, sem leite, sem jornal para saber as notícias. A enchente atingiu o porto, a estação ferroviária e o aeroporto municipal. Ainda segundo o museu, um dos momentos mais críticos do episódio foi quando a água atingiu a usina do gasômetro e deixou Porto Alegre sem luz. Depois do apagão, veio também a interrupção do abastecimento de água. Segundo registros da época, 1/3 dos estabelecimentos comerciais da cidade ficaram embaixo d'água por cerca de 40 dias. Muitos animais morreram. A enchente histórica levou os governantes a tomarem a atitude de construir um muro de proteção para a cidade de Porto Alegre. Então, no início dos anos 70, foi construído o Muro da Mauá, uma estrutura de concreto que mede 3 metros de altura e tem mais de 2,5 km de extensão e que hoje faz parte de um sistema de contenção de águas. Esse muro resistiu bem às inundações durante todos esses anos. Atualmente, a cidade tem 24 quilômetros de diques que margeiam a Freeway até a Avenida Castelo Branco e seguem pela Avenida Beira Rio. E mais 44 quilômetros de diques internos, às margens dos arroios que atravessam a cidade. Para a água sair da cidade, o sistema é completado por casas de bombas, canais e comportas. Quando o nível do rio está alto, as bombas jogam a água nos rios. No total, são 68 quilômetros de diques, 14 comportas e 19 casas de bomba. Mas, infelizmente, em 2024, os diques não resistiram à força das águas.
É isso aí. O que eu fico imaginando, depois que eu assisti essa matéria em casa, vocês viram quantas pessoas morreram? 7.728 mil vítimas. Isso naquele tempo, 1941. Agora vamos hoje atual. Quantos vocês acham que já morreram e quantos já ainda não foram achados, né? E se eu estou falando que muita gente está divulgando e está comentando. Essa atual foi pior do que a de 41, né? Foi a pior catástrofe. A gente pode se dizer que muita gente que passou por essa mesma situação em 41, hoje ela não quer continuar mais residindo, morando no mesmo lugar que a vida toda ele morou. Eu tenho certeza que ele deve estar traumatizado pelo fato do acontecimento, ele estar vivo e poder agradecer a Deus por estar vivo. Porque imagina você passar 1941, ele deve ter sido na época garoto, adolescente, hoje na fase velho, né? E ver a mesma situação, ou pior. Então imagina como está a cabeça dessa família, dessas pessoas que estão passando por isso hoje também. Então, eu quero que vocês vejam, reflitam, o que vocês acabaram de assistir, o que vocês vão acabar de assistir agora, que é o fato que está acontecendo agora. Depois a gente vamos comentar, resumindo de tudo que vocês viram e estão vendo até hoje. Vamos lá, direção. Uma tragédia sem precedentes no Brasil. A enchente que devastou o Rio Grande do Sul já é considerada por alguns especialistas o maior desastre climático da história do país. Pelo menos em termos de extensão do território atingido e o número de pessoas afetadas. Praticamente todo o território gaúcho sofreu as consequências das inundações. Nesse vídeo eu vou tentar resumir o drama que assola o Sul, quais são os próximos desafios na região e o que pode ser feito para evitar catástrofes climáticas como essa. Primeiro, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Em 2 semanas, cerca de 450 cidades gaúchas tiveram bairros inteiros engolidos pela água que não parava de cair. Isso representa quase todo o estado, que tem 497 municípios. O primeiro alerta vermelho de volume intenso de chuvas veio em 29 de abril. No dia seguinte, foram registradas as primeiras mortes. Os temporais foram resultado de uma combinação de fatores. Primeiro, o estado foi atingido por uma massa de ar frio que veio do sul do continente. E no centro do Brasil, uma massa de ar quente impediu que a frente fria do sul se diluísse, fazendo com que nuvens carregadas ficassem presas na região. Para piorar, tem o El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico nessa época do ano e trouxe mais umidade ao estado. E aí tem a influência das mudanças climáticas, mas eu vou voltar a falar sobre isso um pouco mais para frente. Pois bem, tudo isso levou a dias de chuvas recordes no Rio Grande do Sul. Os rios encheram e também chegaram a níveis nunca vistos. A enxurrada de água saiu destruindo tudo. Até agora, as inundações já afetaram mais de 2 milhões de pessoas, causaram cerca de 150 mortes e deixaram mais de 500 mil desabrigados. É como se do dia para a noite a população inteira de Florianópolis estivesse sem casa. Só na região metropolitana de Porto Alegre, cerca de 250 mil domicílios foram atingidos pelas enchentes. Aqui em Porto Alegre o momento é de muita incerteza. A água pode levar o mês todo para baixar e as pessoas vão ter que ficar muito tempo nos abrigos. Aos poucos a gente está começando a ter a dimensão dessa catástrofe. E uma coisa está ficando bem clara. Por mais que a dor das perdas tenha sido igual para todos, alguns grupos estão mais vulneráveis e em situações mais precárias para se recuperar dessa tragédia toda. E o Estado vai ter que olhar para isso. É o conceito de justiça climática, ou seja, eventos extremos atingem de forma e intensidade diferentes os grupos sociais diferentes, ainda mais num país tão desigual como é o Brasil. A gente sabe que são as populações mais ricas,
né, que tem acesso, enfim, à possibilidade de alugar um imóvel no litoral, que tem a possibilidade de reservar um hotel no litoral, e as populações mais pobres, mais vulnerabilizadas, conseguem contar apenas com os abrigos, né, que estão, nesse momento ainda, numa situação de bastante necessidade de doação. Então, esse é um exemplo muito claro do que a gente está dizendo quando a gente está falando desse impacto desigual. Qual é, mesmo considerando que está o Estado todo em situação de emergência, de calamidade pública e tudo mais, ainda assim, a capacidade de resiliência dos diferentes grupos populacionais é diferente. Mas especialistas apontam que ainda é cedo para ter uma real dimensão da devastação causada pelas inundações. Mas uma coisa é certa: até o pior acontecer, muitos alertas foram ignorados. A enchente no Rio Grande do Sul é uma tragédia que vinha sendo anunciada pelo menos desde 2021. Ano a ano, parece que os eventos estão se multiplicando. 22 muito forte, depois 23, 3 eventos com muita força, e esse de 24 com uma força gigantesca. Ou seja, aquilo que eu dizia lá em 21, que eu disse em 22 e que disse em 23, que nós íamos ver, né, porque o regime de chuvas mudou, que nós íamos ver essa chuva aumentando, e que aquilo que a gente via aqui em algumas situações nós íamos ver lá adiante com muito mais força, muito maior. Este evento não aconteceu porque, né, de alguma maneira tivemos o azar de acontecer. Não, o azar tem sido o fato da gente investir pouco em prevenção, investir pouquíssimo em recuperação condicionada a mudanças climáticas e eventos extremos. Infelizmente, ignorar alertas é a realidade de quase todos os desastres da história do mundo. É o que diz esse geólogo e planejador urbano americano. Ele escreveu um livro sobre a recuperação após grandes tragédias, como a do furacão Katrina em 2005 e o tsunami de 2004 na Indonésia. E disse para nossa reportagem o seguinte: a verdade é que ninguém pensa muito em desastres com antecedência. As maiores mudanças ocorrem quando os desastres acontecem. O Robert Olchenski explica que a recuperação após uma grande tragédia é sempre complexa, leva muito tempo e nunca ocorre rápido o suficiente para os moradores atingidos. Por exemplo, 2 anos após o Katrina, a cidade americana de Nova Orleans ainda esperava pelos recursos para sua reconstrução, que só foi concluída anos depois. E de fato, no Rio Grande do Sul, ainda não dá para saber hoje o que precisa ser recuperado, o que precisa ser reconstruído do zero, o que vai ter que ser realocado. Na região do Taquari são 20 mil em abrigos. E a verdade é que grande parte desses 20 mil, além de não ter onde ficar agora, não vai ter para onde voltar. Porque estamos falando aqui de bairros inteiros, foram completamente varridos. As cidades aqui, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Mussum, Estrela, Encantado, Arroio do Meio, são todas cidades que ficam às margens do rio. Se não é o centro, são bairros populosos que estão à margem do rio. E é um rio que subiu a uma cota absurda. O centro de Estrela foi completamente invadido, o centro de Lajeado foi muito invadido, mas em certas regiões esse rio foi uma enxurrada, foi uma avalanche que simplesmente acabou com o bairro. Eu tive em Paços de Estrela, não existe mais Paços de Estrela. E eu não quero assim minimizar o tamanho do drama de quem está na região metropolitana, porque eu imagino o quanto deva ser duro você ter tua casa ali invadida, perder móveis, perder eletrodomésticos, todo um trabalho para recuperar isso tudo. Mas assim, quando a gente fala em reconstrução, aqui é no sentido mais prático, né? É no sentido direto, concreto da palavra. As pessoas vão ter que reconstruir casas. Não é reconstruir as suas histórias, que também é um processo muito dramático, mas é reconstruir tudo, do zero. Mas nesse processo todo de reconstrução, tem um aspecto que o Olchenski diz ser fundamental: ouvir a população. Em casos como o do Rio Grande do Sul, o impulso inicial pode ser querer transferir os desabrigados para outras cidades e regiões, para áreas mais seguras. Mas o geólogo diz que, em alguns casos, essa pode não ser a melhor alternativa. Se a comunidade quer ficar, a prioridade deve ser adaptar a realidade dos moradores. O motivo, segundo ele explica, é que os residentes estão apegados às suas casas, relações sociais e econômicas, e precisam disso para permanecer unidas. E é justamente essa união, esse senso de comunidade, que vai dar a base para a reconstrução das cidades e também para a superação psicológica desse trauma que tocou milhões de pessoas. É o que diz esse psicólogo aqui. Para algumas pessoas é muito mais do que algo material, é como se fosse a representação da sua vida, né? É como se a minha vida
né, as minhas memórias materiais, né, as lembranças dos meus filhos, dos meus netos, tivesse tudo sido levado embora. Tá? Tudo foi levado embora. E nós vamos ter que ter um esforço coletivo, né, especialmente nesses casos que são muito extremos e que não são poucos, né, de dar um novo significado, né, ao que está sendo construído. Tá? De que isso possa representar em algum grau superação, o esforço individual e coletivo. Tá? Então, aí realmente é um trabalho muito grande, né, de você ressignificar isso para a pessoa. Pois bem, além da reconstrução das áreas devastadas, a sociedade vai ter que lidar com outros desafios nas próximas fases dessa tragédia. Em termos de saúde pública, por exemplo, as consequências do desastre deverão ser sentidas por muito tempo. Isso porque a história mostra que enchentes são seguidas por um aumento grande nos casos de várias doenças infecciosas, como dengue, hepatite A, problemas respiratórios, diarreias, infecções de pele. Seja por contato com a água contaminada das enchentes, já que muitos precisam sair de suas casas a nado, seja como consequência das aglomerações, uma vez que milhares de pessoas estão vivendo muito próximas em abrigos. Outro desafio vai ser lidar com a devastação de pastos e plantações. Todos os setores da agropecuária no Rio Grande do Sul foram afetados pelas inundações, com danos particularmente graves nas lavouras de alimentos como arroz, feijão e soja, que tiveram o final de sua colheita interrompida. Os pastos também foram prejudicados com o encharcamento do solo. Tudo isso leva ao temor de que as enchentes possam impulsionar o preço da comida no Brasil. Se a gente levar em conta só o arroz, por exemplo, o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional do cereal. Especialistas dizem que é cedo para mensurar o impacto na inflação, mas muitos consideram que o aumento do preço vai ser inevitável. E tem também o impacto para as empresas. As enchentes afetaram praticamente todas as companhias da região, de diferentes formas. Levando em conta só as indústrias, as autoridades afirmam que 91% das fábricas do Rio Grande do Sul estão alagadas, e isso afeta toda a cadeia de produção do estado. As empresas temem uma quebradeira do setor produtivo e a Federação das Indústrias Gaúchas já prevê uma década perdida para o estado. Mas e a longo prazo, o que pode ser feito para evitar tragédias parecidas? O ecólogo Marcelo Dutra afirma que as cidades precisam de um plano de emergência climática. Todos os municípios vão ter que rever, ou revisitar, melhor dizendo, seus planos diretores, porque é lá é o plano de cidade. Todos os municípios vão ter que incluir ou revisitar os seus planos, seus planejamentos, seus instrumentos de planejamento, e incluir um instrumento importante que praticamente nenhum município possui, que é um plano de emergência climática. Todo município, talvez brasileiro, tenha que ter um plano de emergência climática. Sem este plano, fica muito difícil da gente reconhecer onde é mais vulnerável. Bom, que tudo isso tem a ver com aquecimento global está claro. E que eventos com chuvas extremas chegaram para ficar também está claro. Mas o que chama atenção é que essas tragédias estão acontecendo mais cedo do que se previa. Foi o que apontou o climatologista Carlos Nobre em conversa com a nossa reportagem. Em 2007, um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC da ONU, previu que esses fenômenos se tornariam mais recorrentes, mas por volta de 2030, 2040. Mas isso está acontecendo antes, por causa do aquecimento rápido da temperatura média do planeta. Em 2023, o recorde de aquecimento foi batido com 1,5 graus Celsius a mais que no período pré-industrial. E em 2024, o calor acima da média continua. O que o Carlos Nobre me disse, o Carlos Nobre é uma referência nos estudos do clima no Brasil, é que os oceanos bateram todos os recordes de aquecimento da história desde o último período interglacial, ou seja, nos últimos 125 mil anos. E quando o oceano está muito quente, evapora mais água, e essa água toda é fonte de energia para todos os sistemas de chuva. E é isso o que o fenômeno do El Niño provoca. Pois bem, com os dados na mesa e as imagens do drama falando por si só, o que os especialistas esperam é que essa tragédia única no Brasil, especialmente no estado onde o agro é forte, dê uma guinada no debate sobre mudança climática no país. Porque uma coisa está clara, eventos climáticos estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos. Os indicadores mostravam que havia uma possibilidade de acontecer eventos repetitivos. Então, quer dizer que este erro de continuar tentando não reconhecer que as mudanças climáticas estão no nosso cotidiano, não dá. A gente precisa, de fato, fugir disso
e começar a fazer melhor e diferente. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, em desigualdade de gênero, raça e renda. Quando a gente tem a sobreposição das desigualdades, que é o que a gente vê nos grandes eventos climáticos, não tem como a gente dizer que o Brasil, como país, como Estado nacional, está preparado para enfrentar os diferentes impactos das mudanças climáticas. Muita gente, mas muita gente mesmo que eu conversei, falou, olha, o planeta está nos punindo, o planeta está nos mandando recado, ou variações dessas falas. Está muito claro para todo mundo que as mudanças climáticas estão fazendo dessa região o balão de ensaio do que vão ser os refugiados climáticos de um futuro muito próximo. Jesus, é muito triste, é muito triste isso. Eu nunca vi uma coisa dessa, nunca vi. Eu acho que isso é um sinal não sei se é para o pessoal alguma coisa para ver se ser mais humano, o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo nesse mundo. Vocês viram aí a comparação que foi feito em 1941 e hoje atualmente, o que tentamos mostrar. O que me chamou a atenção foi a figura do Somoaci, aonde o semblante já disse tudo, a indignação que ele está sentindo, a tristeza que ele está sentindo. Um homem desse, para recuperar tudo que ele perdeu, vai ser difícil, porque a idade dele avançada, e para começar do zero, vai ser muito difícil. Então hoje, eu não poderia demonstrar a todos que estão lá, das Forças Aéreas Brasileiras, que estão dando o maior apoio, levando nossos companheiros para lá, levando nossos voluntários para lá. E eu não poderia deixar de registrar também o Exército Brasileiro que está levando a engenharia para a construção de pontes no lugar que vão ser feitas as pontes para poder dar continuidade à produção de arroz, de soja, que não pode parar, o Brasil não pode parar. E eu não poderia deixar de registrar a Associação IVM, pelo trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, através do Edmar Machado, que é o nosso presidente, e dos 20 e poucos voluntários, dos veteranos que se encontram lá presentes. Então, esse é o programa de hoje, mostrando para vocês que tudo que vocês assistiram aí tem culpados. Não adianta dizer que não tem, que tem. Em cima do programa semana passada, que o Marcos Solano falou, eu estou aqui para retificar. O culpado disso tudo, antes desse governo político, que nós, povo brasileiro, que colocamos ele lá, nós somos culpados. O Marcos Solano falou que é o prefeito, é os vereadores, é o governador, é o presidente, também são culpados. Também. Mas não vão culpar eles, não. Eles fazem parte da culpa, tudo bem. Mas o errado, sabe quem é? É o povo brasileiro. Porque se o povo brasileiro se conscientizar, parar para refletir, parar para pensar, em outubro, 3 de outubro de 2024, se tiver de colocar vereador, coloque aqueles que não têm mandato nenhum. Coloque aquele que você sabe que vai fazer alguma coisa pelo povo. Dê oportunidade ao primeiro voto à pessoa que vai fazer alguma coisa.
Prefeito, a mesma coisa. O cara que nunca foi prefeito, dê oportunidade. Esse sim tem que ter oportunidade. Por isso, eu termino o programa hoje, com a solenidade, eu termino para o povo acordar. Olha a resposta que nós temos que dar daqui para frente, 3 de outubro, para esse povo acordar. Olha a resposta que eu vou dar. Acorde, gente. Acorde, meu povo. Eu vou ficar de costa até vocês acordarem para a vida. Termino o programa hoje de costa para vocês. Eu termino o programa de costa para vocês. Sabe para quê? Para vocês verem que o programa hoje está terminando com a toque solene daquelas vítimas que morreram, aquelas famílias que perderam seu ente querido. E a culpada somos nós, sabe por quê? Que nós não soubemos votar. Nós não estamos sabendo cobrar o nosso direito. Então, termino o programa hoje com esse toque solene para vocês acordarem para a vida antes que seja tarde demais. Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, se vier acontecer aqui no Rio de Janeiro, se vier acontecer em São Paulo, se vier acontecer em qualquer estado do Brasil, será que nós vamos estar preparados? Então, eu termino o programa com esse toque solene. Vamos lá, direção.